Oi, pessoal, tudo bem? A live de hoje é sobre futebol feminino. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos esperar também a nossa convidada. Hoje teremos a lateral do Internacional, a Leide, aqui conosco, falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro deste ano, falando também como é que está aí os treinos das gurias coloradas e toda essa situação aí envolvendo o futebol feminino. Vamos também ter o Jonathan Dutra, assessor das Guerreiras Grenás da Ferroviária, aqui conosco também, comentando um pouquinho também do Brasileirão, de como é trabalhar lá na Ferroviária e também aí em relação ao ano passado, a Ferroviária que é a atual campeã do Brasileirão e também aí a vice-campeã da Libertadores da América. Vou convidar aqui a Leide para participar conosco. Você, torcedor do Internacional que está acompanhando a gente também, pode deixar aí as suas perguntas. Oi, Leide! Oi, tá bom o som. Tudo bem contigo? Tudo. É uma honra receber você aqui conosco. Rapaz, eu que agradeço o convite. Bom, Leide, como é que estão aí os treinamentos seus e também das outras meninas que integram o elenco feminino do Inter? O Inter andou conversando com a gente, né? Então até sexta-feira a gente estava de férias. Não era algo obrigatório a treinar. A partir de agora já é algo obrigatório. Mas a gente já vem treinando desde que a gente parou por live com a comissão técnica do Inter. A gente se encontra em todos os horários de treino, como se fosse presencial. A gente treina todos os dias 9h30 da manhã e tem 2 dias da semana que a gente treina à tarde, que seria o segundo turno, que seria a academia, né? Então a gente se encontra às 15h30 também para treinar. E como é que está sendo essa situação? Porque a gente pode falar assim que é uma situação inédita que nós estamos vivendo, né? Como é que foram os primeiros Sim. dias dos treinos que são realizados em casa? Os primeiros dias até tu se adaptar ali é um pouquinho difícil, né? Depois tu acaba conseguindo se adaptar rápido, tu consegue improvisar algumas coisas, mas claro que não é nada igual estar presencial, né? Mas a gente acabou se preparando psicologicamente para 15 dias no máximo, né? Não esses 30, 40 dias que já estamos paradas já. Mas acredito que logo tudo vai voltar ao normal, a gente vai poder se encontrar e voltar a treinar. E como é que foi e como é que está sendo essa adaptação a essa nova rotina? Como é que foram os primeiros dias em relação aos treinos? É passado um treino para vocês todos os dias? Como é que é em relação a isso? Sim, a preparadora física sua, ela passa todos os dias um treino para nós, ela manda ali e ela está presente na live, nos ensinando, nos mostrando como que é, o que que tem que ser feito. E a gente até consegue colocar uma intensidade boa nos treinos, né? Quem tem um espaço maior em casa, assim. Claro que tem meninas que tá treinando no maior espaço é no quarto, algumas no corredor de casa, mas enfim, tá todo mundo tentando dar o seu melhor ali nos treinos, tentando não perder tanto, né? Mas é algo muito difícil porque é difícil tu treinar num espaço pequeno, né? Mas a gente tá conseguindo, a gente tá se virando, assim. A gente tá fazendo uns bons treinos, assim, por live, junto com o Inter ali, que tá sempre presente, nos apoiando, nos ajudando. Os treinos da sua, ela tá adaptando para espaço pequeno, então tá ficando bem bom e intenso, assim. Bom, o elenco do Inter vai voltar aos treinos na semana que vem. E já tem aí alguma novidade em relação a quando que as gurias vão retornar aos treinos? Como é que está sendo aí em relação ao futebol feminino? Agora essa semana, a partir de segunda-feira, eles voltam, a comissão técnica e diretoria. Então, provavelmente para a próxima semana a gente deve ter uma notícia ali. Mas tá para o feminino voltar após o dia 15, mas nada certo também. Eles não deram a certeza ainda, não conversaram com a gente. Acredito que essa semana eles devem dar um retorno aí. Bom, Leide, para os torcedores que estão acompanhando a nossa live, você chegou ao Internacional em 2017, né? Isso, eu cheguei no final de 2017, né? Até 2017 meu contrato ainda era lá no Corinthians, eu estava no Corinthians. Aí em outubro a gente saiu de férias lá, que foi a última competição que a gente disputou em 2017 foi a Libertadores. Então após a Libertadores não tinha mais competições, eles liberaram a gente para vir para casa. E como eu já tinha um contato com a Duda, já conhecia ela, ela me fez uma proposta, me convidou para jogar a reta final do Gauchão 2017, porque
Aí no Gauchão não era federado, não era pela federação, então eles poderiam escrever mesmo eu estando em outro estado, eu poderia vir participar, né, no caso do Gauchão. Aí eu aceitei o convite, achei legal ali, entrei acho que na semifinal do Gauchão em 2017 e acabei ficando no Inter aí. E como é que é para você jogar num clube como o Inter? Porque o futebol feminino, o departamento do Inter, começou ali em 2016, 2017 a retomada, né? Então a gente tem a Isso. Duda, que é uma ex-jogadora do Inter, uma mulher que fez uma história aqui no futebol feminino do Rio Grande do Sul, que está à frente do departamento, que transformou o departamento do Inter num departamento competitivo, né? Ano passado, todas as categorias femininas do Inter conquistaram um título. Como é que é aí a sua relação com os torcedores do Inter, que estão mais próximos do futebol feminino nos últimos anos, né? É, a gente agradece muito a Duda, né? A Duda é o pilar do futebol feminino dentro do Internacional. Ela é muito apaixonada pelo futebol feminino, então ela tá sempre lutando ali pela gente, sempre brigando, sempre buscando o melhor para as gurias coloradas. E a minha relação em questão do Inter sempre foi muito boa, assim, sempre fui muito bem recebida, sempre dei o meu melhor dentro do Inter e já vou aí pro terceiro ano vestindo essa camiseta. A gente vem fazendo história, vem colocando o nome do Inter lá em cima, vem mostrando que o futebol feminino no Sul pode crescer, pode ter, né? Que era algo que eu sempre buscava, assim. Quando eu saí de casa, eu sempre falava, né, para meus amigos assim, um dia eu vou poder jogar perto de casa, um dia no Sul vai ter o futebol feminino. E hoje eu sou muito grata, assim, pelo futebol feminino que tem, que eu posso estar perto de casa, né? Quando eu ia para São Paulo jogar, eu só voltava em dezembro, né? Passava todas as datas longe de casa, assim. E hoje não, hoje eu consigo estar mais presente, consigo passar um tempo mais com meus pais, apesar de, por mais que eu esteja ali em Porto Alegre, às vezes eu fico 2, 3 meses sem vir em casa por ser tão corrido, né? Que a gente acaba treinando no final de semana, acaba tendo jogo, então eu acabo não vendo eles. Mas eu sou muito grato que eu consigo ter eles na arquibancada, quando eu tenho jogo em casa, eu olho para lá, tá meus pais, tá meus amigos que sempre torceram por mim, então eu sou muito grato, assim, por ter o Internacional na minha vida, por eu poder fazer parte, por eu estar ali disputando com a camiseta do Inter. E esse apoio da família é muito importante, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a maioria das jogadoras são do estado e também as famílias são próximas, né? Sim, é muito bom, né, tu poder estar com a família perto, assim, poder estar juntinho deles e eles ali torcendo por ti, dando todo apoio. Quando eu saí de casa não tinha eles, né, era muito raro meus pais poderem ver um jogo e não tinha jogo pela TV, né. Hoje ainda passa alguns jogos do Brasileiro, hoje tem um pouquinho mais de mídia, assim, eles conseguem acompanhar. Mas hoje eles conseguem também ir no estádio poder torcer por mim. Lady, e tu se lembra como é que foi o teu primeiro jogo aí com o Internacional? Como é que tu se sentiu aí em relação a vestir a camisa do Inter? Meu primeiro jogo pelo Inter, se eu não me engano, foi contra o Black Show em Guaíba. E a gente chegou um pouco mais cedo ainda e o jogo foi mais tarde, porque não era cumprido bem os horários, né? Acho que o jogo era às 4, acabou sendo 5, 6 horas. E lá não tinha refletor, então foi um jogo meio que no escuro, assim, contra o Black Show, no meu primeiro jogo pelo Inter, assim. Mas fiquei muito grata, né, de poder ajudar, poder estar ali com a Tati de treinadora, que era uma pessoa que eu já conhecia também, já vinha do futsal com ela quando era mais nova, uma pessoa que me ajudou muito. Então, fiquei muito feliz de poder ter jogado com ela, né? Poder ter aprendido com ela e poder dar continuidade dentro do Inter, né? Poder levar o conseguir com as minhas companheiras ir para a final do Gauchão. Eu nunca tinha conquistado um Gauchão, né? Eu já tinha Paranaense, Paulista, já tinha outras competições, mas um Gauchão eu nunca tive. Então, quando eu fui campeã do Gauchão em 2017, para mim foi um dos maiores títulos conquistados, assim, foi algo que eu sempre sonhei, sempre quis, né? Eu tinha dos Que outros foi um estados, mas gauchão, não tinha. que foi um Sim, gauchão foi uma conquistado história. das rivais também, né? Como é que foi o teu primeiro clássico Grenal no futebol feminino? Primeiro, foi histórico, né? Na verdade, era algo que a gente sempre quis, né? Um Grenal feminino, assim. Então a gente entrou e foi a maior guerra, né? E o primeiro jogo no Grenal foi na casa delas ainda, e a gente perdeu de 2-0 a final lá na casa delas. E a gente veio para uma. Daí a gente veio, só que quando a gente perdeu, a gente sabia que a gente podia mais. A gente sabia que a gente podia dar a volta por cima, apesar do Grêmio ser o favorito naquela final em 2017. Porque o Grêmio já vinha com o elenco disputado brasileiro, já estava com o elenco formado. O Inter não, o Inter se formou após uma peneira. Então era mais as gurias de peneira que o Inter tinha, assim, eram poucas Foi uma meninas das que maiores tinham peneiras jogado. realizadas também, né? Sim, sim, foi muito legal poder ver meninas que eu jogava, assim, estar ali dentro do Inter, vestindo a camiseta do Inter.
Então, quando a gente foi para esse Grenal e a gente perdeu, mas no momento que acabou o jogo, a gente não saiu, a gente saiu triste, né, pela derrota, mas a gente saiu muito confiante que a gente tinha mais uma semana de trabalho e sabia que poderia dar a volta por cima, ainda mais uma final sendo dentro do Beira-Rio, algo histórico também, né? Então, e perder de 2-0 e tu poder jogar uma final dentro do estádio, dentro do Beira-Rio, é confiança, né? Dos diretores, confiança da comissão. Então, a gente estava muito confiante. E a gente fez uma semana de trabalho, assim, sensacional, que a Tati chegou no final e falou, não tem nem o que corrigir vocês, no caso, né? Nós estava muito empolgado, a gente sabia que dava. Foi uma semana bem treinada e a gente foi com tudo, assim, ainda saiu perdendo de 1-0 o jogo e conseguiu fazer a virada histórica ali de 3-1 e ir para os pênaltis e conquistar esse título. E de 2017 para 2008 também teve algumas reformulações, né, no elenco do Inter. Essas reformulações, como é que tu vê? Porque o Inter em 2018 também fez um belo campeonato, né? Como é que tu vê essas Sim. mudanças? Tu acha que essas mudanças foram essenciais para toda a trajetória do Inter desse ano, além também da boa trajetória que teve no passado? Ah, sim, acredito que sim. Enquanto mais o Inter vir mostrando, vir fazendo história, eles vão cada vez querer melhorar o elenco, acrescentar pessoas que vão nos ajudar a conquistar. Então, o Inter ele veio reformulando o time para hoje poder estar disputando uma A1 de igual para igual, né? Porque, na verdade, quando a gente disputou a A1 ano passado, a gente estava com o time formado para disputar a A2. E a gente foi descobrir que a gente jogaria a um faltando 10 dias para a competição, nós já estava na pré-temporada. E na verdade a nossa pré-temporada ia durar um pouquinho mais, porque a 2 começava uns 10 dias após a um, né? E a gente foi com o time que a gente teve, não deu tempo do Inter contratar, não deu tempo do Inter fazer nada. Então a gente foi com aquele time e fez história, né? A gente conseguiu desclassificar lá em cima, a gente conseguiu disputar umas quartas de finais com o time que a gente tinha. E hoje o Inter vem parelho com os times que estão na 1, né? Hoje o Inter tem possibilidade de contratar meninas de alto nível, que é muito legal tu tá na tua cidade e tu vê aquelas gurias que tu jogou lá em São Paulo vindo pro Sul disputar. Porque, querendo ou não, São Paulo é o foco do futebol feminino. E hoje tu vê as meninas de São Paulo querendo vir pro Sul jogar uma competição. Então isso é muito legal. Dá pra ver que o Inter tá investindo, que o Inter tá querendo, que o Inter quer fazer história no futebol feminino. Isso é legal. E esse investimento todo foi reflexo no ano passado, né? Com todos os títulos que vocês conquistaram. Sim, sim, com certeza, né? A Duda, ela tá sempre ali por dentro, acompanhando. Então, eles vêm buscando mais o futebol feminino, a gente vem fazendo história e eles vão, com certeza, cada dia melhorando mais, dando o melhor pra gente, né? Hoje eu digo assim, ó, que a estrutura do Inter é uma das melhores do Brasil. Não tem, assim, o que se queixar, o que falta, assim. Falta algumas coisas, mas é algo que, com certeza, com o tempo eles vão melhorando. Mas hoje eu digo que a estrutura do Inter, com certeza, é uma das melhores do Brasil, assim. Pelo que eu já passei, pelos times que eu já vesti a camiseta, os time grande, tudo. Hoje eu digo que o Inter é um exemplo no futebol feminino, até em questão das categorias de base, né? Eles fornecem tudo para as categorias de base. Hoje o Inter tem uma das melhores categorias de base, tem todas as categorias, né? Tem muita menina ali no Inter. Isso E tudo na é um nossa projeto da Duda, né, também. Exatamente. E na nossa conversa também tu deixou bastante claro, né, que em todos os times que tu passou, tu foi feliz, né? Então, isso também é um reflexo de quanto também os outros times se esforçam, apesar de não terem um investimento tão grande como o internacional, né? Sim, sim. É, foi o que eu falei pra você, né? Tipo assim, todos os clubes que eu passei, assim, eu sempre fui muito feliz. É difícil eu citar alguma dificuldade, assim, porque quando eu saí de casa ali com 16, 17 anos, que eu fui para São Paulo, que eu fui para São José dos Campos, São José viveu, assim, a melhor fase, né, do futebol feminino lá, assim. Comecei na categoria de base, depois fui pro profissional lá, foi onde também o São José conquistou tudo que tinha para conquistar. Depois fui pro Foz também, peguei uma fase muito boa do Foz com todo auxílio no futebol feminino. Todos os clubes assim que eu passei, eu fui muito feliz e eles sempre investindo no futebol feminino, sempre ajudando, não deixando nada faltar. Então isso é muito bom, tu vê o futebol feminino hoje parelho, né? Claro que tem alguns Exatamente. times que têm mais dificuldade assim, mas com certeza eles vão melhorando, vão tá investindo, tá tendo mais mídia pro futebol feminino, então eles sabem que precisam melhorar, né? Que hoje tem muito time para as gurias poder disputar, então vai depender muito dos clubes que vão estar lá em cima que as atletas estão querendo ir participar, né? Exatamente. E no ano passado, no Campeonato Gaúcho, né, infelizmente nós tivemos
a saída do Atlântico, que é um time aqui de Erechim, justamente por causa dessa falta de incentivo. Tu chegou a vir para cá, para Erechim, Leide, nesse jogo contra as gurias do Atlântico? No ano passado, acredito que sim, fui. Se eu não me engano, eu fui. Eu acho que eu É, e estava presente, sim. como é que tu vê aí em relação a essas equipes do interior? Porque a gente sabe que no Gauchão, obviamente, tem Grêmio e Internacional que sempre chegam como favoritos, mas ano passado nós também tivemos o Brasil de Farroupilha, De né? Farroupilha, sim, sim. Sendo um Até destaque tá da disputando a dois, competição. né? Não, Exatamente. Farroupilha deu. Sim, foi muito legal pra jogar, tipo assim, com torcida. E a nossa, acho que foi. Não sei se foi. A semifinal acho que foi contra o Grêmio ano passado, né? O Farroupilha, não foi contra a gente, se eu não me engano. Isso foi contra o Grêmio. E sim, mas a nossa partida aí foi bem disputada, assim, foi um jogo de igual para igual, assim. É claro que chega no segundo tempo, assim, dá uma caída fisicamente, o time do Farroupilha, assim, até por elas não ter a estrutura de seguir treinando todos os dias, né? Mas é um time aí que eu desejo muita sorte na A2, assim, para elas poder. É um time aqui do Sul, né? Eu acredito que elas podem mais, acredito que elas podem conquistar muitas coisas ainda. E é muito bom E, isso, tu ver times do interior crescendo também. e principalmente no jogo aqui, né? As meninas olhavam vocês, conversavam com a Duda, né? Então é muito bacana essa aproximação também, né? Sim, claro, e assim como tem meninas aí que veio jogar no Inter também, né? Teve meninas mais novas que veio para a categoria do Inter. Então isso é legal, elas têm essa admiração, esse respeito, assim como a gente tem por elas também. Sempre é um jogo bem disputado. E após aí a semifinal, teve mais um Grenal na final do Campeonato Gaúcho, desta vez em Ijuí. E foi uma bela partida, né, Leide? Não apenas pelo futebol apresentado, mas também como a torcida, né? Lá no estádio 19 de É, outubro, a gente teve uma grande presença dos torcedores, tanto do Grêmio como do Inter. Então, eu acho que foi assim, dos últimos 3 anos, eu acho que essa foi a final com mais presença de torcedores, né? sim, foi muito legal. Assim, a gente até pensou, né? Será que vai ter essa torcida por ser longe, né? Mas teve muita gente de Porto Alegre indo Se não assistir, me foi engano, muito foram legal. 3 ônibus, né, da torcida do Inter que E isso foram para foi. Isso, foi bastante torcida. O estádio estava lindo, tanto a torcida do Grêmio quanto a torcida do Inter, apoiando os times o tempo todo. Foi uma final bem disputada, né? Que acabou o primeiro tempo ali 2-2. Foi um jogo bem pegado. E como é que tu vê aí em relação à torcida do Inter? Porque a gente sabe que tem muitos torcedores que ainda vêm com um papinho, né, em relação ao futebol feminino, mas muitos torcedores estão abraçando mais o futebol feminino. Tu acha que isso pode ser um reflexo também da Copa do Mundo que foi disputada no ano passado? Ah, com certeza, né? A Copa do Mundo ficou histórica aí para todo mundo, sendo transmitido pela Globo, sendo transmitido, então, por outros canais, todo mundo acompanhou, todo mundo venceu o futebol feminino. Então, acredito que muitas pessoas começaram a admirar o futebol feminino, começaram a ver com outros olhos, não com olhar só de machista. E em questão, a torcida do Inter está sempre presente nos nossos jogos, estão sempre apoiando, sempre torcendo muito. A gente sempre que teve os jogos ali no Beira-Rio, as finais sempre estava com um público legal, que nem a final em Juí, que a gente pensou, vai ou não vai torcida, né? E eu acredito, acho que foi uma das maiores torcidas, assim, do Inter, em questão de todos os jogos que eu já venci dentro do Inter, a maior torcida foi na final, no Juí lá. Eu acho que é a primeira vez até que a torcida, acho que do Inter estava bem maior que a do Grêmio na final. Então a torcida começou até pela história que a gente vem fazendo dentro do clube. Quando tu começa a mostrar, a galera começa a se interessar. Então tu tem que estar sempre ali na vitrine, tem que estar sempre bem, sempre em cima, que a torcida vai assistir o futebol feminino. E o mais bacana também foi a confraternização das torcidas fora do 19 de outubro, né? Porque quem foi, Sim, quem no compareceu, hotel. Sim, exatamente, o pessoal. a gente chegou cedo no hotel, assim, acho que a gente chegou primeiro que as atletas do Grêmio, né, que ficou todo mundo no mesmo hotel lá, e no momento que a gente estava descendo do ônibus, já tinha torcida, já tinha mídia, tava todo mundo entrevistando, foi uma coisa muito legal, assim. E depois também a torcida compareceu no hotel, tava nas ruas, a gente foi chegando no estádio, foi coisa linda, assim, de ver. E até mesmo ali as torcidas, né, ali das cidades próximas de Juí também foram. E é uma coisa bacana também, né, Leide? Porque a gente sabe que muitas vezes
a torcida acaba deixando um pouquinho de lado porque não vivencia o futebol feminino, né? E é igual que as pessoas falam, que quando a pessoa se apaixona por futebol feminino, não quer saber de outra coisa, porque é um ambiente totalmente diferente do que a gente vive, né? Sim, a gente tem muito carinho dos torcedores, assim, eles tratam a gente diferente, assim, acho que até na hora de xingar eles pensam um pouco, não, não vou xingar, mas a torcida é sempre muito bem-vinda, a gente gosta muito de jogar com o público, a gente ainda sonha em poder jogar uma final, em jogar um jogo do Brasileiro dentro do Beira-Rio e ver toda a torcida do Inter, ver o estádio lotado, estádio cheio e tudo, e eu acredito que isso vai acontecer ainda. E o mais bacana é que as próprias torcidas organizadas do Internacional também estão envolvidas, né? A gente vê alguns jogos que são transmitidos pelo Maicujo, pela Band também, que a torcida do Inter está sempre presente como a banda. E isso faz um diferencial também em campo, né? Ah, sim, tu poder entrar no estádio, tu vê a torcida, tu vê o barulho deles, tu vê que eles estão ali empolgados. Então, e eles ajudam muita gente, né? É um jogador a mais, na verdade. É muito bom tu poder ter uma torcida ao teu lado, uma torcida te apoiando o tempo todo, a torcida gritando teu nome. E isso ajuda muito, motiva muita gente, né? E ano passado, falando um pouquinho mais aí de Campeonato Brasileiro, ano passado o Inter também fez uma bela campanha, chegando ao mata-mata da competição. E o Brasileirão, Lady, é um título que o Inter quer conquistar, um atalho também para a Ah, Libertadores da América. é nosso maior objetivo, né? A gente quer muito poder conquistar o brasileiro, quer muito poder jogar uma Libertadores. Eu acho que a gente sonha muito em relação a isso e a gente vem trabalhando, a gente vem buscando isso. Acho que a gente está pelo caminho certo, acredito que a gente está no caminho certo e vai dar tudo certo. Esse ano a gente quer muito poder conquistar o brasileiro, né? A gente vem tendo bons jogos, a gente vem podendo se entrosar cada dia mais, a gente vem fazendo um grupo muito homogêneo, um grupo muito competitivo. Então, acredito que depende só da gente, assim, a gente poder mostrar que a gente pode vencer esse brasileiro. Ó, Lady, tem uma pergunta aqui para você da Dedé. Qual a sensação de ouvir seu nome gritado pela torcida antes e durante o jogo? É, o que eu tava comentando, né? Algo extraordinário, assim, tu poder, algo que não acontece, né? Que tu não via acontecer no futebol feminino e hoje tu vê os times com torcida, então quando tu tá entrando em campo, tu vê a torcida gritando teu nome, tu te dá muita confiança, então tu acaba dando sempre o teu melhor ali, né? E tu acaba sendo muito feliz em relação às partidas, assim. É algo muito bom. E esse ano, Lady, o Internacional acabou, infelizmente, né, não disputando o seu jogo contra o Flamengo, se não me engano, né, que era um jogo na segunda-feira. Mas como é que tá sendo aí em relação a esse ano no Brasileirão Feminino? E o que que tu pode aí falar um pouquinho das equipes que estão participando esse ano? Tem o Grêmio, tem o Palmeiras, tem também o Minas que estão disputando. Tem aí equipes um pouco desconhecidas do futebol, mas que estão mostrando o belo trabalho também que estão realizando. Sim, é, a gente até ficou com uma partida a menos, né? Que a gente iria enfrentar o Flamengo na segunda-feira. E as rodadas acabaram acabando no domingo. Acabou no domingo as rodadas. Nós já estava na concentração, a gente já estava no hotel para enfrentar o Flamengo, né, a gente acabou indo para casa, né? Porque não teve esse jogo na segunda-feira. O Flamengo já estava em Porto Alegre também, mas acabou não acontecendo. Em relação aos times que estão participando do brasileiro, eu acho algo assim sensacional, né? Em relação aos times de camisa, poder tu ver Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Inter, todos o Flamengo, todos os times, né? E algo que não tinha no brasileiro, né? Tu não via os times. Eu acho que essa obrigação, quando colocaram em relação aos clubes masculino ter o feminino, foi algo positivo, mas não precisava ter sido algo obrigatório, né, no feminino. Poderia ter sido algo que os clubes quisessem, né? Mas enfim, teria que ser dessa forma e foi. Então está sendo um brasileiro muito bem disputado, os times de camisa. É isso que eu falo, hoje tem times para todos os atletas, né, jogar. Hoje o feminino está muito grande, então tu tem uma visibilidade maior e é muito bom tu poder jogar um clássico, tu poder jogar contra um time em São Paulo, tu poder ter um jogo em casa contra um Corinthians, que é algo que não existia, né? Então hoje eu acho que o feminino está muito no caminho certo, a mídia está ajudando, os clubes estão ajudando, estão apoiando, estão incentivando, estão contratando, estão dando o certo valor que o feminino precisa. A Lady tem mais uma perguntinha aqui do Ali. Quais os próximos desafios que o futebol feminino vai encarar em busca de mais prestígio e visibilidade?
Olha, eu acredito que é isso, né? A gente está no caminho certo. Os times vêm investindo, então a mídia vem apoiando. Então eu acredito acho que falta ainda a galera parar um pouquinho com o machismo em relação ao futebol feminino, né? Assim, sempre vai existir, eu acho, mas no momento que a galera parar mesmo e começar a assistir o futebol feminino, pedir para ter o futebol feminino na TV, na Globo, eu acho que é algo que a gente vem buscando, né? Ter um estádio lotado. Então é mais ou menos esse caminho. Lady, e como é que foi para vocês, você principalmente que foi aí atleta comandada pela Tati, ter enfrentado a Tati ano passado no Brasileirão? Como é que foi esse reencontro? É, eu tenho uma amizade muito legal com a Tati, né? Já conheço a Tati há muito tempo, assim, mas em si, no campo, não tinha ainda trabalhado com ela, vim trabalhar no Inter, algo que eu aprendi muito. Acho a Tati uma excelente treinadora, assim. Eu acho legal a maneira que ela trabalha, né, com futebol feminino. Até por ela vir das categorias de base, então ela é aquele estilo de treinadora que ensina a atleta, né? Ela não pega a atleta pronta e ela sempre tem algo a mais para acrescentar e ajudar a atleta. E quando a gente foi enfrentar ela lá na casa dela, né? Tipo, a gente já conhecia o trabalho da Tati mais ou menos. Então, foi algo legal, assim. A gente conseguiu, a gente venceu por 1-0 Ferroviária, assim. Foi legal encontrar com ela lá após o jogo também. Esse ano a gente tem, acho que logo, logo tem a partida entre Inter e Ferroviária lá de novo na casa dela. E vamos em busca da vitória, né? Amizade à parte. Mas a Tati E como é que tá sendo aí essa expectativa para o retorno da competição? a gente não vê a hora de voltar, né? A gente não aguenta mais ficar dentro de casa e não poder jogar futebol. Mas logo as coisas vão melhorar, acredito. Ainda tá cedo, assim, pelas coisas que vêm acontecendo, mas logo o futebol vai poder retornar aí. A gente vai poder voltar, fazer o que a gente gosta e vamos com tudo nesse brasileiro aí. A gente tem uma expectativa muito grande. Ó, aqui tem uma perguntinha da Júlia para ti, Lady. Como foi fazer o primeiro gol no Brasileirão, golaço contra a Ponte Preta? Ah, foi algo que eu não esperava, assim, né? É raro, assim, eu chutar no gol. É algo que eu não pratico muito, assim, né? Eu gosto mais de dar, assim, se tiver atacante do lado, eu dou o passe para ela fazer o gol, assim. E nesse jogo eu fui muito feliz de poder sair titular, poder ter a confiança do Maurício, né? Me colocar titular nesse jogo. E na hora ali ajeitei a bola para fazer o gol e consegui. Comemorei muito mesmo que fazer um gol no Brasileiro e poder dar ali a vitória ao Inter, que nem a gente conseguiu, foi algo extraordinário, assim, gostei muito. É uma sensação única, né? Fazer um gol é uma sensação única, não existe. E como é que é em relação, Lady, à comemoração? Tu pensa assim, por exemplo, nesse gol que tu marcou, tu pensou em relação a como seria a tua comemoração ou tu deixa ali pro momento que tu tá vivendo também? Ah, tu não pensa, né? Tu sai comemorar. Eu queria muito, quando eu fiz o gol, abracei muito minhas companheiras. Fui até o banco também comemorar com as pessoas que estavam lá, comemorar com o treinador, com a comissão técnica, assim. Porque tu vê que é algo que eles sempre querem. Eles torcem, né, para você fazer o gol. Ano passado, eu não sou muito de bater pênalti também, não treinava muito. E quando eu pude pegar a bola para bater um pênalti e fazer o gol, assim, a primeira coisa eu fui também abraçar a comissão, assim, porque tu vê o apoio delas, né, da comissão toda, assim, torcendo pelo teu melhor, torcendo pelo teu bem, torcendo para tu fazer um gol. Então isso é gratificante. Bom, Lady, gostaria muito de te agradecer por estar aqui conosco, falando um pouquinho aí das gurias coloradas. Ah, eu que agradeço esse convite, muito bom poder bater esse papo, poder falar um pouquinho do futebol feminino. E eu agradeço o convite. Muito obrigada. Muito obrigada e tomara que a gente se veja em breve, né? Também aí tem mais gauchão aí pela frente que ainda não começou e deve começar em breve também, né? É, o masculino volta e provavelmente vai disputar só o gauchão agora, né? Pelo que estão comentando. Pode ser que eles adiantam o gauchão feminino aí e a gente volta antes. Muito obrigada, Leide. Um bom fim de semana para você e também bom treino para vocês e para todas as meninas que integram aí o elenco do Inter. Muito obrigada. Bom final de semana também, boa semana e valeu. Tchau. Bom, gente, Tchau. a gente. Tchau. Gente, a gente vai continuar com a nossa live, porque a gente tem um convidado aqui
vamos falar aí um pouquinho de como é trabalhar em uma assessoria de imprensa. A gente vai ver aí se o nosso convidado já está online. Nós vamos falar com o Jonathan Dutra, ele é o assessor das Guerreiras Grenás, time da Ferroviária, campeã do Brasileirão do ano passado, vice-campeã também da Libertadores da América. Vou chamar aqui o Jonathan, que já está conosco. E você aí que é estudante de jornalismo, apaixonado por futebol, quer entender um pouquinho como é que funciona a assessoria de imprensa, pode deixar as suas respostas, as suas perguntas, na verdade, aqui embaixo. Boa noite, Jonathan, tudo bem? Boa noite, Karen. Tudo bem e você? Tudo bem também, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu poder falar com você, poder falar de futebol feminino e da Ferroviária também. Bom, Jonathan, conta um pouquinho sobre você, em que profissão que tu é formado, como é que foram os seus primeiros passos no futebol até a sua chegada na Ferroviária. Eu sou formado em jornalismo, né, comunicação social aqui pela Uniara, aqui de Araraquara mesmo. Então, eu comecei no futebol, na verdade, desde pequeno, né? A paixão é muito antiga, que eu já cresci dentro da Ferroviária, né? Meu pai, ele era treinador dos juniores da Ferroviária e a gente sempre cresceu ali no meio, né? E aí foi passando, né? Desde que eu me formei, eu trabalho com assessoria de imprensa. Comecei na Ferroviária, né, em 2015. Antes disso, eu tinha trabalhado em jornais, rádios, enfim. E aí, a partir de 2015, eu comecei a trabalhar com assessoria. Em 2015, comecei na Ferroviária, né? Mais voltado para o masculino, que a gente acabou conquistando acesso para a Série A1 Paulista, enfim, campeão da Série A2 e tudo mais. Depois da Ferroviária, eu fui para o Novo Horizontino, né? Um clube daqui do interior de São Paulo também, ainda trabalhando com futebol masculino, time da Série A1 do Campeonato Paulista. Trabalhei 2 anos lá, voltei para Araraquara, e aí quando eu voltei, me fizeram um convite para começar aí na assessoria, startar essa assessoria do futebol feminino que estava sendo integrado na Ferroviária. E como é que foi esse desafio da assessoria de imprensa no futebol feminino? Então, é uma coisa completamente diferente, né? Você pega o masculino, eles já estão acostumados, os jogadores já estão acostumados com entrevistas, enfim, com tudo isso que envolve a mídia esportiva no futebol. E as meninas não, né? As meninas, elas foi tipo começar com a categoria de base, que eu já fazia isso lá no Novo Horizontino, né? Fazia muito isso com os meninos do Novo Horizontino. E foi tipo isso, né? Foi um desafio muito grande que eles ofereceram para mim, né? Na época, a Lorena, que hoje está na federação, o Betão, que ainda é o diretor de marketing da Ferroviária, e o Pedro Martins, que também é o diretor executivo da Ferroviária, fizeram esse convite para mim justamente para startar a assessoria do futebol feminino, com o auxílio de todos eles, é claro. E eu sou muito grato a eles até hoje, porque foi um desafio muito grande na minha carreira, porque as meninas, elas são diferentes. A gente sempre conversa sobre entrevistas com elas, né? Elas ficam meio retraídas, algumas ficam meio retraídas, não gostam muito de falar, né? Até porque não é costume, né? Não é costume do futebol feminino ter essa coletivas de imprensa, então o começo foi um pouco difícil, mas depois elas foram pegando jeito e tudo certo. Hoje já fazem 3 anos já que a gente faz isso e todo ano que começa a gente faz uma reunião com elas para passar todas as informações, questão de rede social, questão de entrevista. Então elas já estão mais acostumadas agora, mas foi um desafio muito grande. E a Ferroviária é uma das pioneiras, né? Eu acho que é o único time que faz coletivas de treinos, de jogos após as partidas, né, Jonathan? Como é que foi essa inserção? Porque vocês tiveram um feeling de perceber o quanto isso é importante também, não apenas para a visibilidade, como também para a própria imprensa, né, em relação aos jogos e também às jogadoras que estão chegando. Então, no início, né, o pessoal lá, o Betão, o Pedro e a Lorena, eles falaram que queriam fazer alguma coisa muito parecida com o masculino, né, entregar as demandas igualmente para o feminino e para o masculino. Isso valia as coletivas de imprensa, né. Então, foi uma ideia de todo o departamento do clube, né, a Ferroviária sempre apoiou fazer isso e foi isso. No começo foi, como eu disse, foi um pouco difícil, né, porque eu estava chegando também, eu cheguei no meio da temporada de 2017. Então já estava finalizando quase
os jogos, as meninas já tinham caído fora no Brasileiro, estavam terminando o Paulista. Então foi um começo. Em 2018 que a gente começou a fazer isso antes e depois dos jogos mesmo. Foi uma coisa incrível que aconteceu, né? Porque gera visibilidade para as meninas. A imprensa daqui apoia muito o futebol feminino, então eles comparecem em todas as coletivas. Então isso foi muito bom para o desenvolvimento da Ferroviária aqui também. E das meninas, né, claro. E como é que está sendo aí em relação ao início de uma pré-temporada? Como é que vocês separam em relação às pautas que são feitas? Vocês fazem algum tipo de material diferente para apresentar às jogadoras? Como é que é essa preocupação da Ferroviária com o futebol feminino? Então, nesse meio de pandemia, né, a gente está meio... tá difícil de trabalhar um pouquinho, né, porque a gente está home office, então é complicado. Mas a gente sempre está conversando com as meninas, convites para elas de fazer entrevistas, as lives que elas estão participando. A gente sempre está recebendo antes, né, para analisar, para deixar tudo redondinho dentro do departamento. E aí elas já sabem como funciona, então todas elas vêm falar com a gente. Então está sendo assim, a gente recebe os treinos delas, né, para postar nas redes sociais, para movimentar. E a gente procura fazer algumas matérias, né, procurar algumas histórias delas que, pô, dentro do futebol feminino, todas as meninas têm muita história boa, né? Então, a gente tá procurando sempre se virar aí com o que tem e torcendo para passar logo essa pandemia, né? E como é que é o relacionamento de vocês da assessoria de imprensa com as meninas? Porque a gente sabe que geralmente quando é do futebol masculino, os homens têm mais aquela proximidade, né, em relação a brincadeiras e tudo mais. Como é que é em relação a isso, o ambiente também um pouco descontraído dentro do futebol aí da Ferroviária? Ah, é muito bom. A gente tem um grupo muito bom das meninas, né? Elas são muito brincalhonas com a gente também. A gente tem uma relação quase de amizade com elas. Então, elas se sentem à vontade de falar com a gente sobre qualquer coisa. Enfim, a gente não tem essa restrição também. É muito parecido as coisas aqui com o futebol masculino e futebol feminino. As meninas estão sempre abertas para falar com a gente, para conversar, enfim, qualquer coisa que a gente acontece no masculino, pode ter certeza que no feminino também. É uma relação muito boa que a gente tem com elas. E ano passado, Jonathan, foi um grande ano da Ferroviária, né? Voltaram a conquistar aí o Brasileirão, foram vice-campeãs da Libertadores. Como é que foi a temporada do ano passado, aí até os objetivos serem concluídos? Foi uma coisa muito louca, né? Porque a gente começou o campeonato não muito bem, né? Até porque era um grupo novo que tinha formado, né? A comissão técnica nova, então foi engrenando durante a competição. A gente classificou em sétimo na classificação geral. Foi difícil no começo, mas a gente entendia que era natural o processo, né? Para até as meninas se encaixarem no esquema da Tati, enfim. Mas foi um ano muito mágico para a gente, né? Chegar até o título do Campeonato Brasileiro foi de uma trajetória muito bonita e, enfim, foi uma resiliência muito grande, né? A palavra que as meninas definiram o ano de 2019 foi resiliência, porque elas foram muito fortes. E como é que foi aquela final da Ferroviária e Corinthians nas penalidades? O que que tu sentiu naquele momento que foi para os pênaltis? Porque o assessor também acaba torcendo pro time, né? Não tem como não torcer. Sem dúvida, né? Acaba misturando as coisas, né, pra gente. Até para muito mais para nós que crescemos dentro do clube, né? Claro que para todo o clube era uma final muito importante, enfim, todo mundo estava torcendo, o clube todo estava engajado com as meninas, né? O futebol masculino na época, no dia que elas viajaram para São Paulo, porque a gente viajou para São Paulo na quarta-feira, que a gente tinha a semifinal do Campeonato Paulista, e ficamos até domingo em São Paulo, né? Então, no almoço, antes da viagem delas, o futebol masculino se reuniu lá até com uma ideia da psicóloga Anne, de fazer isso, né, de fazer esse encontro acontecer. Elas estavam almoçando na sede do clube e o futebol masculino foi lá e deu um recado para elas, que estava junto com elas. Mas enfim, sobre os pênaltis, é uma relação de amor que eu tenho muito grande com a Ferroviária. Desde das quartas de final, a gente enfrentando o Santos, indo para os pênaltis, tendo que virar o jogo lá em Santos, né? Começamos perdendo por 1-0, a gente já tinha perdido o jogo por 2-1 aqui. A gente buscou com 2 gols da Natane e nos pênaltis a Luciana fez o que fez.
Na semifinal contra o Kinderman, a mesma coisa, sendo resiliente para buscar o resultado de novo, né? Saímos perdendo lá em Caçador, e as meninas foram até o final buscar o empate, que levou para os pênaltis de novo. E dentro dessas cobranças de pênalti eu sofria muito, porque eu não sabia se eu fotografava ou se eu torcia, eu acabava fazendo as duas coisas. E a Vanessa, a preparadora de goleiro, estava sempre ali do lado, e a gente brinca até hoje, né? Você é minha parceira de choro, que não sei o quê. Então, foi muito. Não tenho nem palavra, né, para explicar o que foi, né? Aí chegou na final, a gente sabia, né, que o time do Corinthians era o franco favorito da final, mas a gente tinha que jogar, né? Tinha que fazer o nosso jogo, enfim. Quando foi para os pênaltis, foi até engraçado essa história de pênaltis, porque nas quartas contra o Santos, eu falei para a Lu no hotel, falei, Lu, vai para os pênaltis e você vai pegar 2. Contra o Kinderman, a mesma coisa. Aí contra o Corinthians eu falei para ela, Lu, você vai pegar 2 hoje de novo. Ela, não, Jonathan, hoje eu vou pegar 1. 1 vai ser suficiente. E ela pegou 1. A Lu tem um feeling muito grande nas colunas de pênalti, a gente tinha confiança plena nela. E eu fiquei muito feliz, lógico, né? Foi um momento muito especial pra gente. Eu digo que foi o momento mais importante do meu ano de 2019. E logo depois vocês tiveram um outro reencontro com o Corinthians na Libertadores, né? Foi. Esse eu não estava presente, né? Eu não pude ir para a Libertadores. Quem foi o Thiago, que fez um trabalho excepcional lá, abastecia a imprensa aqui de Araraquara com vídeos, entrevistas todos os dias. Então ele fez um trabalho muito bom. Eu não pude ir para a Libertadores porque era casamento do meu irmão. Eu tive que ficar. Mas foi um reencontro, né? A gente sabia que existia essa possibilidade de fazer uma outra final com elas. E eram 2 times que se respeitam muito, né? São 2 times que se respeitam muito por ter jogadoras que já jogaram juntas e, enfim, a gente sabia que ia ser difícil novamente. A gente conseguiu segurar até lá os 30, 35 do segundo tempo, mas elas fizeram um grande jogo e mereceram também o título. Assim como a gente mereceria se a gente fosse campeão também. Ó, tem uma perguntinha aqui para ti, Jonathan, do Ali. Como é a sensação de conviver com atletas da seleção? Cara, é uma coisa, sei lá, é difícil de explicar, né? Porque a Lu era uma pessoa que eu acompanhava muito antes de trabalhar na assessoria, né? Então a Lu, a primeira passagem dela foi em 2013, 2014, que ela ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil. E, cara, é muito louco, né? Você olha pra cá, você tem a Luciana, que você entrevistava lá atrás e nem imaginava que ia trabalhar com ela. E ela é uma menina muito especial, uma grande goleira, né? E tem a Aline também, né? A Aline Milene, que é uma grande jogadora, craque ali no nosso meio campo. Ter essa relação de amizade com essas meninas é muito gratificante para mim. A gente até teve o jogo da seleção brasileira aqui em Araraquara e, meu Deus do céu, foi para coroar o 2019. Encontrou Foi a muito louco. Pia também, né? Como é que foi esse encontro com a Pia? Foi muito legal. Ela é muito gente boa. A Pia é uma grande personagem, né, do futebol, sem contar na qualidade, né, de técnica que ela tem. Então a gente só observava, né? Eu e o outro assessor, o Thiago, né? Que a gente fez as fotos do jogo ali. Na coletiva de imprensa a gente só ficou olhando. Ela é muito gente boa. A gente pediu a foto para ela, né? Depois da coletiva, ela atendeu prontamente. Então não tem nem o que falar da Pia. Pia foi um momento muito legal estar ali com ela. Viu? A gente aprende muito com ela. E como é que está sendo, Jonathan, em relação ao trabalho da assessoria de imprensa agora em meio à pandemia? Tu comentou um pouquinho aí em relação dos treinos que estão sendo postados, mas como é que está sendo aí em relação também ao material? Porque a gente sabe que ao longo da semana, muitas vezes tem um conteúdo diferente para os torcedores. Como é que está sendo aí em relação às redes sociais, já que as Guerreiras Grenás também têm um Twitter destinado só para elas em relação ao futebol? A gente tem o Twitter, o Facebook e o Instagram só voltado para as guerreiras, né? Então a gente busca fazer alguma postagem, relembrando momentos do ano passado, postando gols, postando fotos que marcaram o ano passado e esse ano também, que começou um ano muito, muito bom para as meninas, né? Foram 4 vitórias em 4 jogos, além dos treinos delas. E fora isso, foi como eu falei, a gente busca fazer algumas matérias especiais com algumas delas,
A gente busca contar cada história, porque as meninas têm muita história, é uma história de vida muito bacana que elas têm, é muito legal contar. Então é isso, a gente tem as demandas da imprensa, né? Como eu disse para você também, sobre as lives, que elas estão recebendo muito convite de live para participar de entrevista no Instagram, enfim. Então a gente busca atender isso daí. A gente busca sempre fazer, né, essas coisas. E a gente está trazendo também agora a coletiva, né? Coletiva a longa distância. A gente iniciou na semana passada, né, com o novo técnico do futebol masculino, o Dado Cavalcante. A gente fez a coletiva do Facebook, chamou todos os setoristas daqui para mandarem perguntas para a gente e a gente foi passando isso para eles. Então, é uma novidade que a gente também vai fazer com o futebol feminino. Logo em breve aí vai ter entrevista com a Tati, enfim. Então, a gente está buscando buscar essas coisas, né, para trazer notícia para o torcedor também, para não deixar eles sem nada. E uma coisa muito bacana também de se falar da Ferroviária, porque além de ser pioneira do futebol feminino, também em relação a esse pioneirismo das coletivas de imprensa, também é um dos times, eu acho que um dos únicos times que também faz com que os jogos das meninas sejam realizados no estádio, né? Como é que é essa preocupação de vocês em relação ao choque de horário? Como é que é em relação a isso? Então, isso é mais com a diretoria de futebol, mas a gente sabe que somos nós e a Ponte Preta, né, até o início do campeonato, até a parada do campeonato, éramos os únicos times que jogavam no mesmo lugar que o futebol masculino joga, né? A Ponte jogando no Moisés Lucarelli, a gente na Fonte Luminosa. Mas hoje na Ferroviária todos os departamentos são muito integrados, tanto do masculino e do feminino. Departamento médico, de fisiologia, de psicologia. Então, tudo que o futebol masculino tem, o futebol feminino também tem dentro da Ferroviária. Então é um negócio muito conjunto ali. A gente costuma falar que geralmente é uma família mesmo ali, né? Porque hora e outra a Tati está conversando com o treinador do masculino, agora não tá podendo, né? Que parou tudo. O Dado chegou agora, mas ela sempre estava conversando com os outros treinadores do masculino. Então é uma integração muito grande que tem dentro da Ferroviária. As meninas têm o mesmo centro de treinamento que os meninos têm. Então é tudo muito conjunto ali dentro da Ferroviária, é tudo muito agregado e eles têm essa preocupação muito grande com o futebol feminino também. Ó, tem mais uma pergunta aqui para você da Érica. Como é trabalhar com a melhor treinadora do país? Grande Tati. A Tati é maravilhosa, gente. A Tati é uma figuraça. Eu chamo ela de treineira, né? A gente chama ela de treineira. É muito bom, cara. A gente aprende muito com a Tati, né? A Tati é uma pessoa sempre aberta para conversar com a gente. Até na época da final lá, que a gente ficou 5 dias no hotel lá, a gente até brincava com ela para ela ensinar as gírias do gauchês para nós, né? A gente começou a seguir o Instagram do gauchês e a gente começou a brincar com ela brincava de volta. Enfim, ela é uma pessoa muito, muito bacana e que ensina muita gente, a gente aprende muito com ela. É uma pessoa extremamente trabalhadora, ela respira futebol, 24 horas futebol, e ela ama o que faz e por isso que teve todo o sucesso e ganhou o brasileiro, a primeira mulher a ganhar o brasileiro, né, feminino. Isso é muito, muito estranho e muito legal também, né? Estranho porque uma única mulher ser campeã no futebol feminino é muito legal ao mesmo tempo por ela ter conquistado isso dentro da Ferroviária. Você falou aí em relação a Tati, né? Hoje no Brasileirão Série A1 nós temos apenas 2 mulheres, né? Que são técnicas, tem a Tati e tem a Patrícia Guzmão do Grêmio. Tu ainda acha, Jonathan, que existe um pouco de limitação dos times em relação a contratar treinadoras mulheres para comandar os times femininos? No ano passado a gente tinha a Emily também no Santos, né? Que acabou aí deixando o cargo justamente após a derrota contra a Ferroviária, né? Isso, foi depois da eliminação do Santos contra nós. Eu acho que a gente vive num país muito machista, né? Então, é uma sociedade muito machista. Para mudar isso vai muito tempo. Mas a Patrícia e a Tati, elas estão mudando isso, né? Elas estão puxando outras mulheres com ela. Hoje, na nossa comissão técnica, a gente tem, acho que cerca de 8 mulheres trabalhando, né? Auxiliar a Roberta, tem por fora também a Carol, a Rafa trabalhando ali na supervisão e coordenação do futebol feminino, a preparadora de goleiros, a Vanessa. Enfim, são 7, 8 meninas ali, mulheres trabalhando na nossa comissão técnica.
Mas é uma coisa que vai mudar com o tempo, né? Como eu falei, é uma sociedade muito machista, mas que vai levar um pouquinho de tempo ainda. Eu espero que não. Eu espero que deem mais aberturas para as mulheres trabalharem, porque elas têm competência e a Tati mostrou isso ano passado. E como é que é o relacionamento dos torcedores com as guerreiras grenás? Os torcedores incentivam? Como é que é em relação ao comportamento também dentro dos estádios? Porque a gente sabe que tem alguns torcedores que vão só para tumultuar, né? A Ferroviária tenta fazer aí algum trabalho de conscientização em relação a isso? Tem uma travadinha na live do. Voltou? Aqui eles são muito apaixonados, né? Principalmente com as meninas. É, tratam as meninas da melhor forma possível, e eles acompanham. Gente, só um minutinho aí que travou a live do Jonathan. A gente vai esperar destravar. Você pode deixar também a sua pergunta aqui embaixo. Opa, voltou, destravou. Jonathan, em relação à competição desse ano, o Brasileirão Série A1, a Ferroviária aí é líder da competição. E como é que aí tu vê em relação a essa pausa e também a expectativa do retorno dos jogos, que ainda não tem nenhuma data definida, né? Travou, gente. A gente vai esperar aqui voltar. Oi, Jonathan? Oi, Jonathan, consegue ouvir? Gente, caiu a internet do Jonathan. A gente vai tentar conectar com ele novamente. Vocês podem deixar as suas perguntas aqui embaixo. Nós estamos falando agora do futebol feminino com foco na assessoria de imprensa. O nosso convidado é o Jonathan Dutra, assessor das Guerreiras Grenás da Ferroviária. Então, você aí, torcedor, torcedora, apaixonada por futebol feminino. Oi, Jonathan. Deu uma caída aqui, desculpa. Bom, já nem. Ah, lembrei da pergunta. Dos torcedores. Atualmente, né, a Ferroviária. Dos torcedores Isso. deu para ouvir? Aí, mais ou menos. Vamos repetir então. Posso falar? Não, Pode sim, aham. então eu tava falando que os torcedores aqui eles são muito apaixonados pelo futebol feminino, né? Eles acompanham muito, tanto que na final do ano passado tiveram muitos torcedores nossos lá no Parque São Jorge, né? Acompanhando a final e comemorando com as meninas depois. Eles recepcionaram as meninas na chegada aqui em Araraquara. Então eles têm uma relação muito forte com as meninas, viu? A gente só dá o suporte e eles vão onde as meninas estiverem, eles acompanham bastante, cobram bastante a gente de dar a informação das meninas, então eles estão sempre acompanhando o futebol feminino, sim. Bom, e esse ano está sendo um começo de campeonato brasileiro também bastante importante para a Ferroviária, né? Elas são líderes da competição aí com 12 pontos. E como é que aí está sendo a expectativa para o retorno das competições, que ainda não tem uma data definida, né? Sem dúvida, né? A gente começou muito bem o Campeonato Brasileiro, e ainda mais se tratando de ter contratado muitas meninas novas aqui, né? Chegaram 6 ou 7 reforços pro elenco, então não é um time completamente novo, igual era do ano passado, mas são meninas que chegaram esse ano e que estão ainda ali se integrando ao elenco, conhecendo o jeito de trabalhar com a Tati. Então foi um início muito bom pra gente, né? 4 jogos, 4 vitórias, líder do Campeonato Brasileiro. Essa parada acabou atrapalhando um pouco, né? Mas não só nós também, acredito que todos os times que estavam que estão disputando o campeonato, porque vai começar tudo de novo, né? Uma nova pré-temporada no meio da temporada, então a gente está meio ansioso para começar. Aqui o governador decretou até 10 de maio, né?
a paralisação total, né, isolamento e tudo mais. Então a gente não sabe se vai ter prorrogação da quarentena, a gente não sabe quando vai voltar. A Federação Paulista tem se reunido com os coordenadores, até porque ia começar o Campeonato Paulista aqui para a gente também. Então está sempre tendo essas conversas. Então a gente não sabe, não tem uma data ainda para esse retorno. Então fica um pouco mais difícil de trabalhar assim. Mas a gente espera que a gente sabe, entende, tem que dar prioridade à saúde, é claro. E, enfim, quando tiver que voltar, a gente volta. Bom, pra gente encerrar, Jonathan, eu quero fazer uma brincadeira contigo, porque isso não estava no roteiro, tá, gente? A gente vai fazer uma brincadeira aí em relação ao time da Ferroviária e das meninas. Queria que tu falasse aí uma das jogadoras, pode falar o nome, pode falar aí das relações, a mais zoeira do elenco. Quem seria a mais brincalhona hoje do elenco da Ferroviária? Gente, calma aí, estamos com problemas técnicos. Oi, Jonathan? Oi? Sim, esse nosso problema técnico. Vou chamar aqui o Jonathan de novo. Vixe, Maria. Voltou? Oi, voltou. Jonathan, para a gente encerrar, vamos fazer aí uma brincadeirinha. Pode falar os momentos que te vem na cabeça. Qual é a jogadora da Ferroviária que é a mais brincalhona? A Aline Milene, sem dúvida. Pode citar aí algum momento aí dela? Vixe, Maria. Mas momento engraçado ou momento. O momento que tu se lembra dela brincalhona. É que momento engraçado ela tá sempre brincando, então é difícil. É 100% do tempo brincando com todo mundo. Com todo mundo. Ela brinca com todo mundo, dá risada com todo mundo. Então eu acho que é por isso que ela é a mais brincalhona do elenco, sem dúvida nenhuma. E quem que é a mais séria? A mais séria. Preciso pensar um pouquinho, mas a Lu, ela tem essa seriedade nela. Acho que a Luciana pode entrar nesse quesito aí. Ó, o Wally Rocha tá zoando aqui, Jonathan tá me ouvindo. Ai, gente, problemas técnicos, né? Faz parte, acontece. Ele também comentou aqui monstro. Mas Jonathan sabe tudo. os amigos nossos são muito bons, né? É muito bom ter amigo, porque eles levantam a nossa autoestima. Bom, Jonathan, muito obrigada por participar conosco. A gente espera aí que o futebol feminino retorne em breve para a gente falar ainda mais dos jogos. E também, muito obrigada e mandei um beijo para todos os torcedores aí da Ferroviária. A gente tem também um carinho muito grande pela equipe da Ferroviária, assim como pelo Inter e também por todos os times que disputam aí o Brasileirão Série A1. Eu que agradeço, né, pelo convite, até agradeci você já antes da live. É muito bom falar das meninas, né, do futebol feminino, da Ferroviária em si, porque a gente vive um momento muito bom do futebol feminino, né, dado pela última Copa do Mundo, pelas transmissões, pelo apelo da mídia, enfim. Então é um momento muito bom de crescimento das meninas. Eu acho que só tende a crescer, ano a ano vai ter esse crescimento. E, enfim, é sempre muito bom estar falando do futebol feminino. Eu amo o futebol feminino, eu amo trabalhar com o futebol feminino, é muito legal. Eu costumo falar, se você trabalhasse com o futebol feminino, você ia entender o porquê. Porque é muita história boa, as meninas são muito batalhadoras. Eu tenho um orgulho tremendo de cada uma delas. Bom, muito obrigada, Jonathan. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. E comentem no último post também qual que é o assunto da próxima live que vocês vão querer aqui no Futebol por Elas. Tchau, gente!